O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Mais um podcast aqui, direto do Constru Summit, o nosso podcast da construção do Cienge. Mais uma vez eu aqui que vos falo, Fernando, sou head da iniciativa Cienge Capital, dentro do Cienge, e estou hoje aqui na posição de host dessas três pessoas que compõem a mesa. Aqui junto comigo, Ioane, do Travessia, a Ana, da Inco, e o meu amigo Wesley, da Elege. Vamos bater um papo aqui, principalmente sobre SBPE, e entender um pouquinho aqui na opinião deles, né? Botar eles para conversar e discutir um pouco. Quais são os limites, quais são os pontos, o que a gente tem de mudança, o que vem de relevante para isso. E aí, para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente aí, para a gente dar contexto aí para a turma que está assistindo a gente. Boa. Fala, pessoal, tudo bom? Eu sou Ioane, eu sou diretor comercial e sócio aqui do Grupo Travessia. A gente é um grupo composto por gestoras e securitizadoras, mais ou menos umas 50 empresas, e a gente é responsável por estruturar operações, tanto do ramo imobiliário quanto outros segmentos, para empresas em operações totalmente flexíveis. A gente foi responsável por estruturação de 50 bilhões nos últimos 8 anos, em mais de 200 operações. E a gente está aqui com a parceira Ana, da Inco, que é a nossa parceira de crédito aqui, de funding. Por favor, se presente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana, sou head de estruturação na Inco. Falando um pouquinho da Inco, a gente é uma plataforma de captação de recursos especializada no imobiliário, em incorporadoras, loteadoras. E o nosso trabalho é desenvolver soluções de financiamento para esses projetos, sempre com viés de captação pulverizada, com pessoas físicas, dando poder mesmo de captação direta no mercado e conseguindo viabilizar projetos para esse perfil de empresa. Boa. Wesley, vamos lá. Sou Wesley Meira, sou gestor comercial da LRG Construtora, uma construtora na região de Araçatuba, interior de São Paulo. Trabalhamos já há 25 anos no mercado. Eu, há 16, 17 anos, estava brincando com o pessoal, né? Já estão mais debutante, né, no mercado de construção. E muitos desafios, né? E várias mudanças durante esses anos, sempre se adaptando. Já com uma larga experiência aí, não só no comercial como crédito, né? Também sou responsável do crédito e marketing, né? Tá tudo no guarda-chuva aí, então bastante calejado já nessas novidades. Boa. Boa, para começar então, colocando uma pimentinha aqui no nosso papo, queria que vocês falassem um pouquinho da forma mais abrangente, tranquila, o que vocês entendem que é esse limite do SBPE e em que momento que estamos de mercado para isso e o que está vindo por aí no sentido da substituição desse modelo, né, de captação subsidiado? Claro, vamos lá. Eu vou trazer um pouco de dados mais técnicos, até dados que a gente viu ontem na palestra do Summit aqui. Hoje, o estoque de poupança ele vem caindo mês a mês. Nos últimos 3 anos, a poupança tomou um resgate líquido de 120 bilhões e, consequentemente, esse dinheiro foi movido para o mercado de capitais. A gente vê, nos últimos 3 anos, também um aumento de emissões de 120 bilhões nas operações estruturadas de mercado. E hoje, a gente tem um ponto que é o seguinte, mesmo com esses resgates, os bancos não pararam de fazer financiamento via poupança. Isso gerou uma sobrealocação de crédito em mais ou menos uns 140 bilhões, que corresponde a mais de um ano de financiamento total da poupança. Então, por regulação, a gente está vendo que os bancos eles vão ter que forçar uma queda desse financiamento, tanto para a construtora, tanto via aquisição, que é no repasse pós-habite. Então, um pouco de dados aí para a gente... Mas isso você diz no sentido de volume, né? O volume que o SBPE está tomando, ele está atingindo o seu limite. Já atingiu em 140 bilhões. Ótimo. Ultrapassou. Legal. Então, na regra da poupança, que a gente tem que destinar 65%
dos recursos provenientes da poupança pro imobiliário, mais 15% adicional de recurso livre, já está batendo 90%, 94%. Então, a gente tem uma sobrealocação forte e concentrada principalmente em caixa. O único dos bancos que não está sobrealocado é o Itaú. Entendi. E aí o que a gente vê nesse movimento é que os bancos estão priorizando a pessoa física, financiamento da aquisição. Isso faz com que as incorporadoras tenham cada vez mais buscar outras alternativas para financiamento de obra, para conseguir alocar o recurso da SBPE não ficar sobrecarregado. Então, aí vão surgindo várias alternativas, a gente vê cada vez mais que os bancos estão menos interessados nesse produto, que é um produto de curto prazo, um produto complexo, focado mais no relacionamento de longo prazo com os clientes da aquisição. É que o drama do que a gente estava comentando ontem, né? Do médio, do ciclo curto e o ciclo longo, né? Porque no final do dia o empréstimo à produção, o apoio à produção, ele é um empréstimo de 36, 48 meses no máximo, né? E uma operação extremamente complexa, que não está performada, sujeita a diversos riscos, né? A gente tem risco de obra, aumento de custo, risco de venda, diversos riscos que o banco precisa estar ali muito próximo. E muitas vezes ele não está interessado, ele não quer aprofundar, ele não quer entender aquilo. O foco dele, de fato, é financiamento da PF, operação longa de relacionamento, que para o banco é muito mais interessante. E mais interessante ter um custo mais baixo, né? Se for para ter um custo mais baixo, que seja na operação de longo prazo. De curto prazo, a gente consiga modelar desenhos de operação que suportem uma alocação diferente fora da poupança. Legal. E aí, Wesley? Para mim, um pouco mais dentro do negócio, né? Sim. Um pouco diferente, e a gente entende, e já muito batido, né? Em vários momentos aqui do Consummit, e eu vejo que é realmente uma tendência. Várias pessoas falando a mesma coisa, e pessoas empoderadas, a gente não tem como não acreditar, né? Sim. Então a gente vê realmente uma mudança, né? Como você e o Paulo falaram ontem, e eu acho que é uma retórica até. O cenário como um todo dependia 100% da poupança, né, do SBPE, e isso é fato. Construtora, cliente, o cenário como um todo. E isso já é uma realidade, não vai mais acontecer. A gente vê um crescimento até de uma pujança do mercado em buscar o cenário. Eu vou falar da Caixa, uma informação que eu tenho, né, um pouco mais clara, 16% de crescimento no primeiro trimestre do que foi no primeiro trimestre do ano passado. O mercado tem pujança para ele, né? Mas como nós já sabemos, infelizmente, o que mais hoje é a realidade é a escassez do funding. Não tenha dúvida, né, que a Selic, no preço que está, né, na taxa que está, 15 e alguma coisa, e a projeção de não reduzir no próximo ano, com certeza a gente sabe que o mercado não vai parar. Então, é realmente uma necessidade de reestruturação vindo da cadeia emissora, vindo de baixo. Antes da gente seguir com o episódio, deixa eu te dar uma dica importante, principalmente se você está de olho em novas formas de financiar seus projetos. O Cienge lançou um checklist gratuito que mostra o caminho para deixar sua empresa pronta para captar recursos no mercado de capitais. Com os modelos tradicionais como SBPE e FGTS chegando ao limite, o financiamento por fundos de investimento está ganhando espaço, e você pode sair na frente se estiver bem preparado. Nesse material, você vai entender como estruturar a parte administrativa, alinhar a governança e até gerar um relatório com pontuação da sua empresa para se destacar diante dos fundos. O link para baixar está aqui na descrição. Dá uma olhada depois do episódio. E se quiser ver mais conteúdos úteis e gratuitos, acesse cienge.com.br. Então a gente tem essa consciência, sabe da realidade, e agora na parte efetiva da construção é mitigar risco. Né, não só para as operações, né, mas já na base, negociação de terreno, negociação, montagem de plano de negócio, como vai funcionar realmente o mercado. E aí vai sim os desafios de quem já está na frente, né, e realmente mitigando todas as questões. Mas é importante ressaltar também do risco não só das construtoras, né, em talvez com uma carteira maior, mas também das operações que dependem, né, de permutas e tudo mais. Então, a cadeia como um todo está, assim, alerta, né? E aí tem um ponto aqui que eu queria chamar, que a gente não falou ainda nos outros fóruns aqui no Post Summit, mas eu acho que é um ponto super relevante, aproveitar a experiência do Wesley aqui, né, tocando o marketing comercial. O que vocês acreditam que mudam na lógica da viabilidade do planejamento do lançamento no sentido de número de vendas, né? Será que essas mudanças vão forçar o incorporador a vender mais unidades no lançamento, ter um VSO maior? Você acha que não, que tem como alocar, né? Tem como estruturar de forma
a comportar essa... Porque aí você tem um trade-off, né? Quanto mais rápido o incorporador é forçado a vender, menos preço ele consegue ganhar no ciclo, né? Então você tem sempre essa... Mas aí também você consegue gerar recebível, que consegue lastrar a operação. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto que é bem interessante. Fernando, essa pergunta ela é emblemática, porque a gente já viu os dois cenários, né? A gente já viu incorporadora... Vê a chave e fica milionário. Então. Aí é fácil. A gente já viu incorporadora que vendeu 90% no lançamento, o que dá uma sensação, tipo assim, vamos fazer a operação, vamos, a gente montou de pé, e aí quando veio a pandemia, aquele pico de NCC, custo de construção, a gente já não tinha mais estoque para remanejar o preço. Então a incorporadora ela vai entregar o projeto com prejuízo, né? Todo mundo sentou na mesa, negociamos, todo mundo ajudando, né, pro projeto. Mas é emblemático. Em contrapartida, você vender também 0 ou 10%, muito lento, a exposição de caixa do projeto fica muito grande. E aí, como a gente tem uma despesa financeira, do outro lado, a conta pesa. Então, no meu ver, e aí a opinião, como foi falado, ninguém tem a chave para isso, é vender bem no lançamento para você ter o mínimo para lastrear a operação de mercado, o mínimo ali que é o conforto, que é uns 30%, 40% de vendas, e aí ir vendendo pegando preço. E aí o preço vai acompanhando também o custo de financiamento, vai acompanhando o custo de construção, então tem que estar todo mundo... Dá margem, né? Você deixa a margem, né? Ninguém deixa margem na mesa. Eu sinto que, até falei ontem, as incorporadoras e os investidores, até as seguradoras, precisam se conversar mais para todo mundo entender a regra do jogo. Então, vamos traçar estratégia junto, porque hoje, basicamente, é uma ponta ativa, uma ponta passiva. E ninguém está pensando muito, obviamente todo mundo se preocupa com o projeto, mas ninguém está fazendo conta assim no detalhe para ver o que vai dar mais lucro para todo mundo. Quero só emendar uma para Ana e para o Wesley já responder as duas. Tem TDAH, Fernando, vamos por ver, tem TDAH. Tá bom. Então repete. Não, vamos nessa. Eu vou guardar a minha e eu pergunto na sequência. Vamos lá. Não, Pô, agora fica magoado. Não fique não. O ponto que eu queria trazer é assim, ó, dado esse ponto que o Anny trouxe, que está relacionado com esse covenant de contrato, né, de volume de venda, o quanto que também a falta de padronização do nosso mercado, quando a gente pensa em acesso ao mercado de capitais, que é diferente dos bancos, porque os bancos já tiveram aí um tempo, já é mais padronizado o modelo, as regras, já é uma coisa mais estável. O quanto que essa falta de padronização também não dificulta a vida do incorporador. E aí você já responde as duas, Wesley. Vou falar do meu lado primeiro, depois eu vou falar do lado do incorporador. Assim. É sempre um desafio essa questão de padronização, tanto dos dois lados. Tanto para o incorporador entender como os diversos credores funcionam, como que vão trabalhar, quanto para quem está analisando uma operação, entender como os diversos incorporadores atuam e conseguem desenhar um projeto, uma operação. O que a gente fala planejamento é sempre a chave do negócio. Assim, um incorporador sempre tem que ter ali um fluxo bem planejado, as vendas bem planejadas, uma tabela de vendas bem calibrada, validada, para que na hora que a gente chega, vamos desenhar um projeto, a gente consiga entender, a venda pode seguir num ritmo tal, a obra pode seguir num ritmo tal, e com isso o fluxo do financiamento garante tanto a obra do negócio, garante o fluxo de caixa do projeto e, no final, a despesa financeira não come todo o resultado do negócio. Então, assim, ter esse planejamento é muito importante. Falando um pouquinho já do outro lado, é sempre um desafio, né? A gente tratar um cara do imobiliário. Hoje, muitas vezes, a gente vê tentando comparar com outros setores, um crédito comum. Não funciona, é um mercado muito particular. A gente tem que estar sempre aproximando do incorporador, entendendo o que ele faz, porque se tratar uma operação de financiamento de a produção, uma operação de crédito comum no mercado, cara, é impossível de fazer, é muito particular. Então, nosso foco está sendo sempre tentar entender como que os incorporadores estão trabalhando e desenvolvendo o negócio e adaptando as estruturas para conseguir abrir essa lacuna do caixa nesse período.
Pô, eu queria também perguntar pro Wesley, se eu falar. Ferrar o TDAH dele. Né? Pra mim, É. 3 de uma só, gente. Esqueceu alguma coisa, mas eu não sabia que era Era pegadinha, É, Pegadinha. A gente falou em padronização, mas o quanto que é interessante para incorporador é uma padronização, né? Sim. Ou se é o ponto que a Ana falou, tipo assim, olhar projeto por projeto, entender e fazer estruturas personalizadas. Qual que é a chave? Ó, não, se vocês quiserem vir ver, tá grande aqui. Comercial tem que ser dinâmico e adaptativo. Sim. É a minha frase do começo aqui sobre esse tema. Por quê? Veja bem, e pós-pandemia não tem como ser diferente, né? Acho que quem não quebrou é porque tinha lastro ou então estava, sei lá, se adaptou exatamente, né? E a gente vê muita gente boa, infelizmente, que não estava no mercado. E, infelizmente, foi pego de calça curta, né? A LRG, no todo, se eu for falar, mesmo eu estando aqui falando sobre SBPE, a LRG hoje é uma construtora 85% Minha Casa Minha Vida. Além de... eu vou falar umas coisas de pouquinho, Fernando, para não ficar tão ruim. Não, fica à vontade, fica à vontade. Além de editor do comercial e do marketing da LRG, eu também tenho um correspondente bancário caixa. Por isso que eu puxo um pouquinho a sardinha, mas bem pouquinho, tá? Mas a gente entende que o mercado em si, na pós-pandemia, cada vez mais se obrigou as construtoras a se adaptarem ao mercado, né? Porque não tinha muito o que fazer, era isso e acabou. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte, é necessário sim ter uma adaptação de tabela, aquela coisa, tá? A única coisa que a gente tem quando lança é que a tabela não vai chegar no final. Ou para cima ou para baixo, a condição comercial cada vez mais ajustada. O risco que a construtora tem hoje do que não parcela, que o banco não abraça, não pode ter inadimplência. Porque cada vez as margens, desde antes da pandemia, principalmente pós-pandemia, com o aumento de custo de material, aumento do custo da mão de obra, é cada vez mais latente. E ainda, né, vários temas falando sobre isso, da escassez de mão de obra que a gente sofre. Então, no meio do caminho, por mais que você tenha o Prevision maravilhoso ali, todos os sistemas e toda a cadeia muito bem montada, é surpresa, é um Kinder Ovo por dia. Vem uma surpresinha ali que você não tem o que fazer. Então, claro, adaptação é necessária. Mas sem nenhum tipo de planejamento, ninguém sai do lugar também, né? Só no cheiro ali, por onde tá, e no vento, a gente não consegue sair do lugar. Mas o que eu vejo é que as vendas diretas, sim, eu acho que é uma saída grande por um pequeno percentual no início, então tem sim que ser agressivo para alavancagem de caixa, é óbvio, né? A construtora, você pega 10 projetos em médio alto padrão, você não consegue bancar com custos, não faz sentido bancar, né, com recurso próprio. Então a alavancagem é necessária. E aí eu volto a falar sobre o home equity, né? Então, talvez, com esse novo momento, né? Com a legislação mudando, né? E podendo ter a garantia, né, do mesmo imóvel, até para a alavancagem do próprio construtor, do incorporador, né? Com o imóvel próprio, a alavancagem talvez faça sentido. Né? E não só isso, a gente vê o grande problema de alguns incorporadores no hype, né? Como foi o Build to Rent, né? E a educação, o estúdio, galpões e várias coisas nesse sentido, que hoje a gente vê que talvez não seja sustentável a longo prazo. Por isso que a gente tem muito sangue na veia da construção habitacional. Realmente a habitação para o cliente final. É onde está o déficit, né? É o B2B, onde está o déficit, não vai acabar. E aí a gente pode falar de história, a gente vai tomar o tempo do freio o objetivo, mas apenas em 64 a gente começou com incentivo à construção. E meu TCC foi sobre isso, né? Se for do seu agora há pouco, mas o meu foi sobre isso. A gente é neném na construção civil. A gente é juvenil, então assim, tem muito que construir. Se a gente pegar os próximos 10 anos, o que a gente oferta de imóvel no mercado versus a demanda, se não morrer nem nascer ninguém, 10 anos não acaba. Então demanda tem que adaptar. O consultor tem que entender que talvez a margem vai ser 2, 3% menor, e também o cliente saber que ele vai ter que talvez aportar um pouco mais de entrada, correr um pouco mais de risco também. Então vai ser uma troca. Boa. Eu concordo. Esqueci alguma coisa ou fui completo? Não, foi completinho, foi completinho. O Invan está fazendo efeito. É isso. Que bom. É isso. Não, e é uma loucura, né? A gente, quando faz operação aqui, a Travessia Inco, a gente sabe que uma modelagem, uma estruturação, ela é boa, mas todo mês, a cada 2 meses, a gente tem que sentar na mesa e a gente pode renegociar mínimos detalhes, tomar as decisões micro, mas todo mês a gente tem que sentar com as incorporadoras e vamos ajustar isso, vamos ajustar isso. Vou completar só uma coisinha, se me permitirem. Claro. Fundamental também é a adaptação de produto. Sem dúvida nenhuma. A gente viu hoje, né, vários cenários da
do imóvel, né, do lazer, da academia, não sei o que. Claro que incrementa o produto, mas a gente não pode esquecer que existe uma veia do negócio, como eu falei agora, que é a habitação. Então, assim, é fazer realmente, gastar energia como os bancos estão fazendo. Vamos gastar energia com o PF. O PF precisa de recurso. Você é consultor, quer lucrar nesse negócio? Risco. Né? Então, do nosso lado também, é montar produtos que realmente façam sentido para o cliente. E, de repente, não encarecer cada vez mais o produto com luxo, né? Com acessórios. Então, e aí eu vou, né, para o meu negócio, por exemplo, a gente tinha um empreendimento que para a gente de médio padrão, e eu tinha ali um imóvel que estava saindo um pouquinho ali, até então, quando eu projetei, quando eu fiz terreno, fiz tudo, saía da minha casa, minha vida, e a gente estava no SBPE, na casa aí de 600 mil. Eu não lancei ainda. Vou refazer o projeto. Vou trazer ele para o faixa 4. Então, assim, é adaptar. O momento agora é adaptação. Bom, é muito bom esse papo. Estamos chegando já próximo do final, é bem curtinho, né? Esse nosso podcast. Acho que merece até a provocação aí para a gente fazer uma nova rodada, né? Você fica em São Paulo também, né? Estou sempre em São Paulo. A Ana deve ficar em São Paulo também. Belo Horizonte. Belo Horizonte, Ana. Então, vamos pagar um avião para ela. Para ela vir falar com a gente. Eu acho que se tiver alguma consideração final de vocês que queiram colocar, vai ser para a gente encerrar aqui. Não, acho que mais perdão. É mais a provocação que você fez aqui no final, né, do nosso manualzinho aqui, que era os C-Levels, né? E que hoje, na ponta, a estratégia do negócio, eu acho que faz muito importante. O C-Level, talvez, em algumas corporadoras, vou falar da minha que está muito próximo, mas ele tem que estar muito perto, claro, não na operação em si, mas sabendo o que está acontecendo na ponta. Não dá para ter distanciamento hoje do que está acontecendo na ponta, porque senão 1 minuto de análise errada é mortal. É mortal. 10 unidades num preço errado te quebra. E essa é a realidade, principalmente em VGVs lá em cima. Né? Então, só essa questão eu gostaria de colocar, porque acho que faz sentido pro dia a dia. Muito bem colocado, Wesley. Quer falar, Ana? Não, falar do nosso lado, acho que um ponto também, voltando a esse assunto de escassez, SBPE e etc., ponto também foco em análise de crédito de cliente. Acho que é um ponto que é essencial no cenário que a gente está hoje, de mudanças, e que acho que o econômico já está acostumado com essa dinâmica. O médio padrão ainda não está 100% adaptado a ficar atento com a qualidade de crédito do cliente, atento com a evolução desse cliente no tempo, porque também, assim, passa um ano do projeto, a gente está falando de ciclos longos, né? Um ano o cara pode perder a capacidade de crédito dele e isso pode ser mortal no momento final da quitação de uma operação de financiamento de obra. Então, assim, ficar muito atento a esse processo durante a evolução e durante fazer uma venda bem feita, essencial também nesse cenário. Boa. E eu vou fazer só bater na tecla de todo mundo estrategicamente estar junto. Então, todo mundo fazer conta junto. Né? Eu tenho um caso emblemático de um incorporador aqui do Sul, ele tem um modelo da operação que ele atualiza todo mês, calculando a razão de garantia, vendo quanto ele precisa vender mês a mês para liberar dinheiro para a obra. Esse tipo de atitude, todo mundo está próximo, investidor, securitizadora, incorporadora fazendo conta junto para operação específica, ajuda muito a dinâmica. Então é sempre um convite de vamos aproximar mais no mês a mês e fazer conta junto. Boa. Senhores, foi um prazer e uma honra conduzir essa pequena conversa com vocês. Obrigado para você que assistiu a gente até agora. Um grande abraço para vocês e fica o gostinho aqui de quero mais para a gente refazer um podcast um pouquinho maior. Valeu, obrigado, turma. Obrigado, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!